Leitura diária da Bíblia, dia 102. Antigo Testamento, Deuteronômio 4:21 da tarde - 22, Deuteronômio 17, Deuteronômio 18. Não plantarás árvore que sirva de mastro de idolatria junto ao altar do Senhor, teu Deus, que fizeres para ti. Nem levantarás para ti coluna sagrada de pedra, a qual o Senhor, teu Deus, odeia. Não sacrificarás ao Senhor teu Deus boi, ou cordeiro, no qual haja falta ou alguma coisa má, porque é abominação ao Senhor teu Deus. Quando se achar entre ti, em alguma de tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá, homem, ou mulher, que tenha feito mal aos olhos do Senhor teu Deus, transgredido o seu pacto, que houver ido e servido a deuses alheios, e se houver inclinado a eles, ora ao sol, ou à lua, ou a todo o exército do céu, o qual eu não mandei, e te for dado aviso, e, depois que ouvires e houveres indagado bem, a coisa parece de verdade certa, que tal abominação foi feita em Israel, então tirarás ao homem ou mulher que houver feito esta má coisa, a tuas portas, homem ou mulher, e os apedrejarás com pedras, e assim morrerão. Por dito de 2 testemunhas, ou de 3 testemunhas, morrerá o que houver de morrer, não morrerá pelo dito de uma só testemunha. A mão das testemunhas será primeira sobre ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando alguma coisa te for oculta em juízo entre sangue e sangue, entre causa e causa, e entre chaga e chaga, em negócios de litígio em tuas cidades, então te levantarás e recorrerás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher, e virás aos sacerdotes levitas, e ao juiz que for naqueles dias, e perguntarás, e te ensinarão a sentença do juízo. E farás segundo a sentença que te indicarem os do lugar que o Senhor escolher, e cuidarás de fazer segundo tudo o que te manifestarem. Segundo a lei que eles te ensinarem, e segundo o juízo que te disserem, farás, não te desviarás nem à direita nem à esquerda da sentença que te mostrarem. E o homem que proceder com soberba, não obedecendo ao sacerdote que está para ministrar ali diante do Senhor teu Deus, ou ao juiz, o tal homem morrerá, e tirarás o mal de Israel. E todo o povo ouvirá, e temerá, e não se ensoberbecerão mais. Quando houveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, e a possuíres, e habitares nela, e disseres, porei rei sobre mim, como todas as nações que estão em meus arredores, sem dúvida porás por rei sobre ti ao que o Senhor teu Deus escolher, dentre teus irmãos porás rei sobre ti, não poderás pôr sobre ti homem estrangeiro, que não seja teu irmão. Porém que não se aumente cavalos, nem faça voltar o povo ao Egito para acrescentar cavalos, porque o Senhor vos disse, não procurareis voltar mais por este caminho. Nem aumentará para si mulheres, para que seu coração não se desvie, nem prata nem ouro acrescentará para si em grande quantidade. E será, quando se assentar sobre o trono de seu reino, que há de escrever para si em um livro uma cópia desta lei, do original de diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e lerá nele todos os dias de sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos, para praticá-los, para que não se eleve seu coração sobre seus irmãos, nem se desvie do mandamento à direita nem à esquerda, a fim que prolongue seus dias em seu reino, ele e seus filhos, em meio de Israel. Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel, das ofertas acendidas ao Senhor, e da herança dele comerão. Não terão, pois, herança entre seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como ele lhes disse. E este será o direito dos sacerdotes da parte do povo, dos que oferecerem em sacrifício o boi ou cordeiro, darão ao sacerdote a retaguarda, e as queixadas, e o estômago. As primícias de teus grãos,
de teu vinho, e de teu azeite, e as primícias da lã de tuas ovelhas lhe darás, porque o escolheu o Senhor teu Deus de todas tuas tribos, para que esteja para ministrar ao nome do Senhor, ele e seus filhos para sempre. E quando o levita sair de alguma de tuas cidades de todo Israel, onde houver peregrinado, e vier com todo o desejo de sua alma ao lugar que o Senhor escolher, ministrará ao nome do Senhor seu Deus, como todos os seus irmãos os levitas que estiverem ali diante do Senhor. Porção como a porção dos outros comerão, além de seus patrimônios. Quando houveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não aprenderás a fazer segundo as abominações daquelas nações. Não seja achado em ti quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem praticante de adivinhações, nem agoureiro, nem interpretador de presságios, nem feiticeiro. Nem quem fale encantamentos, nem quem pergunte a espírito, nem mágico, nem quem pergunte aos mortos. Porque é abominação ao Senhor qualquer um que faz estas coisas, e por estas abominações o Senhor teu Deus as expulsou de diante de ti. Serás íntegro com o Senhor teu Deus. Pois essas nações que herdarás ouviam encantadores e feiticeiros. A ti, porém, o Senhor teu Deus não te permitiu isso. O Senhor teu Deus suscitará para ti um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele deverás ouvir. Conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da assembleia, dizendo: Não volte eu a ouvir a voz do Senhor meu Deus, nem veja eu mais este grande fogo, para que não morra. E o Senhor me disse: Bem disseram. Profeta lhes suscitarei do meio de seus irmãos, como tu, e porei minhas palavras em sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe mandar. Mas será, que qualquer um que não ouvir minhas palavras que ele falar em meu nome, eu lhe exigirei prestar contas. Porém o profeta que presumir falar palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de deuses alheios, o tal profeta morrerá. E se disseres em teu coração: Como conheceremos a palavra que o Senhor não houver falado? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e não for a tal coisa, nem vier, é palavra que o Senhor não falou, com soberba a falou aquele profeta, não tenhas medo dele. Novo Testamento, Luque 2:15 E um dos que juntamente estavam sentados à mesa, ouvindo isto, disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez um grande jantar, e convidou a muitos. E na hora do jantar, mandou seu servo para dizer aos convidados: Vinde, que tudo já está preparado. E cada um deles todos começou a dar desculpas. O primeiro lhe disse: Comprei um campo, e tenho que ir vê-lo, peço-te desculpas. E outro disse: Comprei 5 pares de bois, e vou testá-los, peço-te desculpas. E outro disse: Casei-me com uma mulher, e portanto não posso vir. E aquele servo, ao voltar, anunciou estas coisas a seu senhor. Então o chefe da casa, irritado, disse a seu servo: Sai depressa pelas ruas e praças da cidade, e traze aqui aos pobres, e aleijados, e mancos e cegos. E o servo disse: Senhor, está feito como mandaste, e ainda há lugar. E o Senhor disse ao servo: Sai pelos caminhos, e trilhas, e força-os a entrar, para que minha casa se encha. Porque eu vos digo, que nenhum daqueles homens que foram convidados experimentará da minha ceia. E muitas multidões iam com ele, e virando-se, disse-lhes: Se alguém vier a mim, e não odiar a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar sua cruz, e vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro para fazer as contas dos gastos, para ver se tem o suficiente para completar? Para que não aconteça que, depois de ter posto seu fundamento, e não podendo-a completar, comecem a escarnecer dele todos os que o virem, dizendo: este homem começou a construir, e não pôde terminar. Ou qual rei, indo à guerra para lutar contra outro rei, não se senta primeiro para consultar, se pode ir ao encontro com 10.000 soldados, vindo contra ele 20.000? Se não puder, estando o outro ainda longe, manda-lhe representantes diplomáticos, e roga pela paz. Assim, portanto, qualquer de vós que não renuncia a tudo, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, porém se o sal perder o sabor, com o que ele será temperado? Nem para a terra, nem para adubo serve, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Salmos. Psalme 44 para 13-26. Tu nos pões como humilhação por nossos vizinhos, como escárnio e zombaria pelos que estão ao redor de nós. Tu nos pões como provérbio de escárnio entre as nações, como o balançar de cabeça entre os povos. Minha humilhação está o dia todo diante de mim, e a vergonha cobre o meu rosto. Pela voz do adversário e do que insulta, por causa do inimigo e do vingador. Tudo isto veio sobre nós, porém não nos esquecemos de ti, nem traímos o teu pacto. Nosso coração não se voltou para trás, nem nossos passos de desviaram de teu caminho. Tu tens nos afligido num lugar de chacais, e nos cobriste com sobra de morte. Se tivéssemos esquecido do nome do nosso Deus, e estendido nossas mãos a um outro Deus. Por acaso Deus não o descobriria? Pois ele conhece os segredos do coração. Mas por causa de ti somos mortos o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta. Por que estás dormindo, Senhor? Acorda, não nos rejeites para sempre. Por que escondes tua face, e te esqueces de nossa humilhação e de nossa opressão? Pois nossa alma está abatida ao pó, nosso ventre está junto à terra. Levanta-te para nosso socorro, e resgata-nos por tua bondade. Pai Celestial, viemos diante de ti com corações que buscam tua sabedoria e orientação. Ao meditarmos em teus mandamentos em Deuteronômio, ajuda-nos a sustentar a justiça e a retidão em nossas vidas, rejeitando a sedução de falsos deuses e distrações. No espírito de humildade demonstrado em Lucas, que possamos abraçar o chamado ao discipulado, priorizando teu reino acima de tudo. Como o salmista, que confiemos em teu amor infalível em nossos momentos de luta, lembrando que nossa força vem somente de ti. Mantém-nos perto de teu coração, Pai. Amém.